Fala galera, chegando com as informações importantes do Cruzeiro. Preparação encerrada para o duelo diante da equipe do Grêmio. Técnico Leonardo Jardim tendo a volta da defesa titular. Será que faz mais alguma alteração na equipe? Crias do Cruzeiro brilhando na seleção sub-17. Tudo isso você confere a partir de agora. Vamos lá, pessoal. Antes, aquele pedido sempre importante para você deixar o like. É só clicar aí no joinha, você vai curtir o vídeo. E faça a inscrição. Na sequência, ative o sininho para não perder nenhum conteúdo. E fim de preparação do Cruzeiro para o jogo diante do Grêmio. No domingo tem o Fluminense. É duelo importante também. E com Mineirão lotado. E aí, daqui a pouco vamos falar até sobre a parcial. Eu queria começar aqui falando sobre os garotos do Cruzeiro na Seleção Brasileira Sub-17, Copa do Mundo Sub-17 no Catar. O Brasil goleou a seleção de Honduras por 7-0, com grande atuação de Felipe Moraes. Camisa 20, é meia atacante do Cruzeiro, joga muita bola. E do Vitão, né? O Vitor Hugo Milita, o primo do Éder Militão, zagueiro, marcou um gol também. Felipe Moraes fez um golaço. O Milita, o Vitão, fez um gol de cabeça e a seleção brasileira venceu a primeira na Copa do Mundo Sub-17. O Pietro Tavares, que é outro garoto do Cruzeiro, entrou no segundo tempo. O Vitão e o Felipe Moraes foram titulares. E olha que ainda o Cruzeiro poderia ter o Cauã Prates, mas aí a diretoria não liberou, porque o Cauã Prates faz parte do elenco profissional na Toca da Raposa 2. Os crias da Toca brilhando com a seleção brasileira Sub-17. Antes de falarmos sobre a preparação para o duelo diante da equipe do Grêmio, vamos atualizar aqui porque o Cruzeiro já divulgou a primeira parcial para o jogo de domingo diante da equipe do Fluminense. Mais de 23 mil ingressos já vendidos, hein? Estamos na terça, o jogo domingo ainda. Mesmo com o Cruzeiro retornando àqueles preços que vinham sendo praticados, a expectativa é de Mineirão com mais de 50 mil torcedores. É um jogo importante para a briga do Cruzeiro, independentemente do resultado desta quarta-feira aqui em Porto Alegre. O Cruzeiro precisa do apoio do seu torcedor no domingo às 4 horas da tarde diante do Fluminense. A venda de ingressos segue e o Mineirão até ele soltou a previsão de público que está em 45 mil. O setor roxo superior ainda não foi aberto, mas dependendo aí pode sim abrir o setor roxo superior, porque a chance é grande do público passar dos 50 mil torcedores no domingão. Mas antes tem um compromisso aqui em Porto Alegre, Arena do Grêmio. Nesta quarta-feira, 8 horas, o time fechou a preparação com o treinamento na tarde desta terça-feira na Toca da Raposa 2, mesmo panorama dos últimos dias. E o técnico Leonardo Jardim tendo a volta da dupla de zaga titular. Uma baita notícia, Fabrício Bruno e Vidalba estão retornando e formam a dupla nesta quarta-feira diante da equipe do Grêmio. O Leonardo Jardim vai guardar até o último momento para confirmar o time que joga. Se tiver algum problema de desgaste, se precisar tirar um ou outro, isso só será definido depois da ativação que acontece na manhã desta quarta-feira aqui em Porto Alegre. O Leonardo Jardim sempre faz esse tipo de trabalho quando o Cruzeiro tem jogo à noite fora de casa ou até mesmo em Belo Horizonte. Aí a ativação, obviamente, é feita na Toca da Raposa 2. Aqui em Porto Alegre, o Cruzeiro fará esse trabalho e aí sim o Leonardo Jardim confirma o time, tendo Arroio à disposição para começar mais uma vez. Foi muito bem diante da equipe do Vitória. E tendo Luiz Sinisterra à disposição no banco para ir ganhando mais minutos. O Leonardo Jardim, que falou, inclusive, sobre o Sinisterra, que conta muito com o atleta, que tem uma expectativa muito grande no atacante que foi contratado pelo Cruzeiro, vindo da Premier League. Para falar dos jogos das nossas equipes, nesta quarta-feira tem jornada esportiva para Atlético e Bahia, para Grêmio e Cruzeiro, jogos na Arena do Grêmio e na Arena MRV, mas a rodada 32, que tem esses dois jogos às 8, tem mais cedo às 7, em Bragança, Bragantino e Corinthians, Vitória e Internacional em Salvador,
Sport e Juventude, lá em Recife, Pernambuco. 7h30, clássico no Rio de Janeiro, estádio Newton Santos, Botafogo e Vasco da Gama. 9h30, o único jogo é São Paulo e Flamengo na Vila Belmiro. Na quinta, 7h30, tem Fluminense e Mirassol. Às 8 horas tem Ceará e Fortaleza, sempre um grande jogo. E tem mais um clássico às 9h30, Palmeiras e Santos. Ale, o que você espera? Quer falar, Simões? Não, só quero fazer um detalhe aqui, só fazer uma questão de ordem, tá? Questão de ordem. Não sei se o Ale vai concordar, nem você, tá? Mas é um absurdo enfiar em goela abaixo do Brasil inteiro São Paulo e Flamengo como o único jogo da televisão aberta às 9h30 da noite, sendo que a gente tem outro grande clássico nacional, que é Grêmio e Cruzeiro, que poderia muito bem ser também às 9h30 da noite, 1h30 a mais em Porto Alegre, porque os dois só vão jogar na próxima rodada no domingo. O Cruzeiro, 4 horas da tarde com o Fluminense no Mineirão, e o Grêmio às 8h30 da noite com o Fortaleza lá no Castelão. Então, quer dizer, eu considero como desrespeito enfiarem em Minas Gerais e Rio Grande do Sul, 2 grandes estados, um São Paulo e Flamengo, sendo que poderia estar sendo transmitido um Grêmio e Cruzeiro. Eu acho que isso é desrespeitoso com a audiência de 2 grandes estados e estados relevantes no futebol brasileiro. Eu concordo, mas não tem a ver com direitos, né, de transmissão, porque agora está muito espalhado, né? Não tem direito. Tem jogos que são exclusivos. Mas esse Grêmio Cruzeiro não é exclusivo. Ele não é exclusivo. Esse Grêmio Cruzeiro poderia passar na TV aberta. O jogo exclusivo é o Botafogo e Vasco. O Botafogo e Vasco é aquele do streaming, né, que o gol sai 40 segundos depois, mas poderia ser um jogo de TV aberta, mas preferiram privilegiar São Paulo e Flamengo, enfiando goela abaixo do Brasil inteiro, sendo que a gente tem um outro grande clássico nacional envolvendo outros 2 grandes estados, que são Rio Grande do Sul e Minas Gerais. Sua questão de ordem foi respeitada, Alexandre Simões. Dito isso, Ale Oliveira, o que você espera de Grêmio e Cruzeiro, clássico do futebol brasileiro, amanhã às 8 horas, Ale? E de um Grêmio que vive altos e baixos, né? É bem verdade, viu, Cirilo, que nessa última janela de transferências, o Grêmio foi ao mercado, né? E trouxe principalmente o Arthur. O Arthur mudou a cara do Grêmio, trouxe outros jogadores, alguns lesionados, como o caso do William, né? O William velho de guerra, o William seleção brasileira, que foi revelado no Corinthians, né? Mas tá machucado, mas o Arthur tá jogando muita bola, mas muita bola mesmo. Ele é o maestro desse time, ele conduz o time, principalmente ali no setor de meio campo, mas é um time ainda muito irregular, que o torcedor não sabe muito bem o que esperar. Por exemplo, meter um 2-0 no São Paulo, há 4 rodadas atrás, que para muita gente foi a melhor partida do Grêmio no campeonato. Um 2-0 com autoridade, era para ter sido mais. Na rodada seguinte, tomou de 4 pro Bahia. Né? Depois vence o Juventude. Aliás, a campanha do Grêmio fora do Rio Grande do Sul, ele tem 3 vitórias como visitante, viu, Cirilo? Mas só que 2 no Rio Grande do Sul, contra o Juventude e contra o Internacional. Só venceu fora de casa o Atlético. Mas, de qualquer maneira, venceu o Juventude como mandante 3-1 e perdeu na última rodada 2-0 para o Corinthians. Então, cheio de altos e baixos, ainda sonhando com algo melhor na competição, mas que a torcida não consegue confiar. E a diferença realmente para o momento do Cruzeiro é enorme, né? O Cruzeiro muito bem definido, brigando na parte de cima, com confiança, com um grande treinador, com jogadores vivendo um momento individual muito forte, né? Então, mesmo como visitante, até pelo jeito que o Cruzeiro joga, né? Gosta de jogar, eu considero o Cruzeiro favorito. Cruzeiro favorito amanhã, Alexandre Simões? Eu não sei se chega a ser favorito, assim, que eu acho que o mando de campo faz muita diferença nos jogos do Campeonato Brasileiro, né? Agora, por outro lado, concordo com o Ale. O Grêmio precisa armar uma estratégia, ele não tem uma defesa rápida, né, o Ale? Não. Jogar aí Noriega e Kahneman na zaga não é uma defesa rápida para você marcar Matheus Pereira, Caio Jorge e Arroio. Isso aí pode decretar muita dificuldade para o time do Mano Menezes, que já está pressionado, tá? Que já está pressionado. Agora, por outro lado, o Grêmio tem esse Arthur, né? Que realmente vai fazendo... É interessante, né, Ali? Você falava outro dia, né? O Arthur na Europa, ele não estava. Não. Né? Não estava. Aí o nível é tão diferente que o cara chega aqui
ele vira o craque, né? Ele vira o Arthur. Ele vira o Arthur. Não, e ele chegou a jogar em grande nível na Europa. Sim. Né? Chegou a ter grande nível na Europa. Ele foi pro Barcelona, né? Isso. Mas não tava lá apresentando. Chega aqui, o cara sobra, mas sobra muito. Mas sobra muito. E aí tem essa dupla de ataque do Grêmio aí, que são dois garotos, né? O Alisson e Carlos Vinícius, que o Cruzeiro precisa ter muita atenção. São jogadores de muito poderio técnico e de muita força física. Então isso aí pode ser. Mas por outro lado, eu acho que assim, se o Cruzeiro conseguir encaixar o seu jogo normal fora de casa, eu acho que ele tem muita condição de bater o Grêmio, principalmente pela velocidade que o Cruzeiro tem no ataque. Olha, perguntei ao Simões no primeiro tempo, queria sua opinião também. Dupla de zaga tá de volta. Como é que você avalia o desempenho dos reservas no fim de semana, né? A dupla reserva e o peso dos retornos dessa parceria Fabrício Bruno e Lucas Vidalba no jogo de amanhã? O time como um todo do Cruzeiro tá muito encaixado, né? Tá muito encaixado, né? E evidentemente que a dupla de zagueiros não é diferente. Vidalba jogando muito, Fabrício Bruno sendo convocado para a seleção brasileira toda hora. E eu acho que, assim, o João Marcelo ainda está longe do seu ritmo ideal, e é normal, né? Porque o cara ficou muito tempo inativo. E o Jonathan Jesus, até pela juventude, muitas vezes ele toma algumas decisões que não dão certo, né? Então, acho que sentiu. Até porque, no primeiro tempo, o Cruzeiro não marcou bem a equipe do Vitória. O Vitória teve boa chance, teve logo de cara uma defesa impressionante do Cássio, depois teve bola na trave, então o Cruzeiro não marcou bem. No segundo tempo, o Cruzeiro não atacou tanto, mas ficou muito mais protegido. O Léo Jardim arrumou o momento defensivo do time, trouxe os volantes para mais próximo dos zagueiros, os laterais ficaram um pouco mais, e aí esses dois zagueiros, né, o João Marcelo e o Jonathan Jesus, sentiram menos, né? Se sentiram mais seguros. Mas, de qualquer forma, sentiu bastante falta, sim, o Cruzeiro. Até pela raça, né? Não só o bom futebol dos dois, mas a raça do Vidalba e a liderança do Fabrício Bruno. Ô Simões, uma notícia do fim de semana para o Cruzeiro, notícia boa, foi o Caio Jorge voltando a marcar, marcou 2 vezes, uma em um pênalti que ele mesmo sofreu, né? E ele vinha em uma sequência sem gols. Depois daqueles 2 gols que fez no clássico contra o Atlético na Copa do Brasil, jogo da volta, ele não marcou contra o Bahia, contra o Bragantino, contra o Vasco, contra o Flamengo, contra o Atlético, o dia que foi expulso, e contra o Palmeiras. Foram 6 jogos. Primeiro, queria saber, na sua visão, o impacto do Caio Jorge voltar a marcar em um brilhante campeonato brasileiro que ele vem fazendo, e se ele perdeu a vaga, a possível vaga na seleção brasileira, pensando nesta convocação de data FIFA por conta deste desempenho, ou porque o Vitor Roque pode ser que, na opinião do Carlo Ancelotti, seja para esse momento um cara que vive o melhor momento? Cirilo, é inegável que o Vitor Roque vive um melhor momento do que o Caio Jorge, né? É só a gente pegar aí os números dele, as estatísticas do Vitor Roque nas últimas partidas e comparar com o Caio Jorge. Isso é inegável. Eu acho que realmente isso pesou com certeza. Eu só não sei se pesa o momento, porque aí o Ancelotti vai e leva o João Pedro, né, do Chelsea, que realmente eu acho que tem tudo para ir à Copa do Mundo, e o Richarlison. Aí não é momento. O Richarlison pode ser confiança, pode ser liderança, pode ser em quem o Ancelotti confia, mas não é momento. Aí, se a gente for considerar por momento, aí o Caio Jorge estaria à frente do Richarlison. Até porque, tá? Por mais que joga no Tottenham, eu acho o Caio Jorge mais jogador que o Richarlison. Tem mais recursos técnicos. Deu errado na Juventus, assim como vários podem ir e dar e voltar, tá? Mas de toda forma, tem esse aspecto. Agora, em relação ao Vitor Roque, não tem contestação, né? O Vitor Roque passa por um momento melhor do que o Caio Jorge, e eu acho que seleção é muito momento também. Olha, o Vitor Roque pegou, foi tipo assim: eu tenho um cara do futebol brasileiro para levar, ou é o Roque ou é o Caio Jorge, ou dá para ter um Caio Jorge aí no ataque da seleção também nessa data FIFA, apesar dessa sequência no comparativo com o brasileiro, né, que ele viveu uma sequência ruim. Eu entendo que a seleção brasileira também é momento, mas não é só momento, né? O cara vai buscar informações. No caso do Richarlison, que eu também questiono, ele tem uma história com o Richarlison, né? O Richarlison tem uma história no futebol da Europa, na Inglaterra, que é o campeonato mais forte do mundo, né? Não sei, tenho dúvidas de como seria o comportamento do Caio Jorge jogando na Inglaterra, na Premier League, e como seria o comportamento do Richarlison jogando no Brasil. Eu tenho muito essa dúvida, assim, né?
Mas entendo que se fosse para ele levar um cara, só pode levar um, tá? Eu ficaria em dúvida entre Léo Ortiz e Matheus Pereira, sinceramente. O Léo Ortiz, para mim, tá jogando muita bola há muito tempo e ele é um meio campista na zaga, né? Impressionante a qualidade que ele tem. E o Matheus Pereira, que passou pelo futebol da Inglaterra também, né? Ele é um meia que o Ancelotti não tem na seleção. Concordo. Eu acho até que ele tem jogadores que são mais vitoriosos, mais ricos, vencedores, inclusive na Premier League. O caso do Paquetá, por exemplo, outro dia o Manchester City queria pagar 100 picanhas pro Paquetá. Eu acho que talvez a convocação seja um indicativo do Ancelotti que ele não vai jogar desse jeito com esse camisa 10, porque ele não levou em momento nenhum. Nenhum, mas eu acho que ele poderia ter essa alternativa, também acho. Para, dependendo da situação, ele utilizar. Então, se fosse para levar um só que joga no futebol brasileiro, não existe isso. Eu acho até que no final das contas é capaz de não ir nenhum. Depende muito da condição clínica do Danilo e do Alexandro, né? Que se machucam muito, mas esses caras devem ser os preferidos realmente do Ancelotti. Mas fosse para levar um, eu ficava entre Léo Ortiz e Matheus Pereira. Sincero, honestamente, são os caras que eu acho que mais me chamam a atenção. O Léo Ortiz por motivos óbvios e o Matheus Pereira por essa diferença de característica no meio campo. Foram dois caras de confiança do Ancelotti, mas que tecnicamente não se justificam nesse momento nisso que você está citando, né? Além do Richarlison citado pelo Simões, o Danilo, né? Que é reserva justamente do Léo Ortiz, que você destacou no Flamengo. Ele não joga assim, vamos lá. Se ele está levando o Danilo, por exemplo, estamos fugindo aqui do assunto Cruzeiro, porque surgiu o assunto seleção em meia Caio Jorge e Matheus Pereira. Mas se ele leva o Danilo, porque é um cara que joga ali nas 4 funções defensivas ali, as 4 posições defensivas, é um Danilo que é reserva nas 4 posições no Flamengo, né? Ele não joga no Flamengo. O Fabrício Bruno, ele sai do Flamengo porque ele era reserva, né? Inclusive do Léo Ortiz, né? Mas, enfim, ele tem Embora o Fabrício faça uma temporada, eu acho que superior à do Léo. Brasileiro superior. Eu acho difícil. Acho que é a dupla do futebol brasileiro, talvez, não seja. Tem o Gomes também, né? O Gomes joga muita bola também. São grandes zagueiros. Eu acho o Léo Ortiz um monstro como jogador, assim, tecnicamente. Eu acho ele incrível mesmo. E não teve oportunidade, né? O Fabrício teve oportunidade, não foi bem. E depois, quando ele volta, ele também tem uma queda, né? Nesses últimos jogos que ele teve, ele também não conseguiu acompanhar. Mas, enfim, é a opção dele. Esse caso aí de Danilo, Alexandre, eu acho que vai muito do passado europeu que ele tem. E ele tem uma ideia clara, viu, de Cirilo, de ter uma última linha defensiva, ali os laterais principalmente, que fiquem mais postados, que não subam, porque ele tem muita gente que joga dali para frente. Então acho que ele vai manter essa linha com os 2 laterais mais fixos, como se fossem zagueiros mesmo ali no sistema defensivo. Você sabe que a seleção, um treinador de seleção brasileira já provocou uma espécie de crise no futebol brasileiro no início dos anos 80 ao convocar um reserva do Flamengo e não um titular, né? Tele Santana, na preparação para a Copa de 82, convocou o volante Vitor, que era reserva do Andrade no Flamengo. Vitor, um ruivinho de cabelo. Depois jogou no Galo aqui, bom jogador. Jogou no Galo, acho que jogou no Botafogo, mas o Vitor era reserva do Andrade naquele grande Flamengo, né? O meio de campo era Andrade, Adil e Zico. Nossa. Ainda tinha Tita, Nunes e Lico. E convocou o Vitor, que era reserva do Andrade. E aí criou-se realmente porque, como é que leva o reserva, essa coisa toda? Realmente o Andrade era mais jogador que o Vitor, mas o Vitor era muito bom jogador. Jogou no Galo, a turma que mais antiga aí vai lembrar dele aqui, 83, 84, com a camisa do Atlético.